amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Aisla, tô morrendo de saudade. Como a gente não tá aí nesse domingo, a gente tá mandando esse vídeo para vocês continuarem pensando sobre a palavra de Deus. Mas se Deus quiser, domingo que vem, a gente tá aí e com uma programação super especial que eu tenho certeza que vocês vão amar. Para nossa reflexão de hoje, gente, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo de 22 até 32. Me perdi aqui um pouquinho, é isso mesmo. No capítulo 14, desculpa, gente, do versículo 22 até o versículo 32. Então, é o Evangelho de Mateus 14, 22 a 32, beleza? Então, a tia vai dar uma resumida na história para vocês poderem saber. Depois vocês leiam aí com calma, porque é uma história que é um pouquinho grande em versículos, mas a tia quer dar alguns detalhes para vocês pensarem junto comigo, tá? Então, nessa história aqui, conta de um momento em que os discípulos estavam em um barco. E eles não estavam com Jesus. Jesus estava em um outro lugar, eles estavam orando em um monte. E aí, eles estavam lá num barco. E o barco, a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar. Não estava lá na beirinha do mar. E, não sei se vocês já conheceram o mar, mas se não conheceram também já devem ter visto vídeos e na TV, né? Mas o mar tem momentos em que ele tá tranquilo e tem momentos em que ele tá agitado, com um monte de onda, e vem a onda e vai a onda, e é bem perigoso, né, o barco afundar. E aí, nesse dia, o mar estava assim, o mar estava bem bagunçado, bem agitado. E os discípulos estavam lá. E aí, a Bíblia diz que 3 horas da manhã, provavelmente então os discípulos estavam lá dormindo, meio, só que não dormindo assim, tipo, super dormindo, né? Eles deviam estar dormindo meio acorda, dorme, porque tava aquela bagunça, né? E aí, quando eles estavam dormindo, meio cochilando, 3 horas da manhã, eles viram uma pessoa andando sobre as águas. Jesus, ele tava lá na terra, né? Na terra que eu digo na beira do mar, e ele decidiu ir até os discípulos. Mas ele não decidiu ir de barquinho ou nadando, ele decidiu ir andando sobre as águas, porque ele é o Filho de Deus, ele tem poder sobre tudo. E aí ele decidiu ir andando sobre as águas, mas ele já queria ensinar alguma coisa, né? Tudo que Jesus faz e fez tinha algum propósito, né? Da mesma forma nesse dia. E aí Jesus foi andando sobre as águas até o barquinho. E aí, Pedro, quando viu aquilo, não só Pedro, né? Os discípulos que estavam no barquinho, eles ficaram assim, meu Deus, é um fantasma. Porque imagina, né, gente? 3 horas da manhã, vocês estão lá de boa, assim, meio cochilando, meio um olho aberto, outro fechado, e aí vocês olham uma pessoa andando sobre as águas. E eles falam, meu Deus, é um fantasma, né? E aí, quando eles falaram isso, Jesus disse assim, calma, gente, sou eu, Jesus, sou eu. E aí, Pedro ficou duvidando e falou assim, se é o Senhor mesmo, me chame para andar sobre as águas, assim como o Senhor está andando. E aí, Jesus simplesmente disse, venha! E aí, Pedro desceu do barco, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Quando ele começou a andar sobre as águas, ele estava lá andando, olhando para Jesus. E aí, de repente, ele começou a desfocar e olhar para os lados, e olhar para as ondas, e viu as ondas, e viu o vento. E aí ele começou a ter medo, e aí ele começou a afundar. E quando ele começou a afundar, ele gritou, Jesus, eu tô afundando, me salva! E aí Jesus pegou, estendeu a mão para ele, pegou ele e disse para ele como é pequena a sua fé. E aí pegou ele, voltaram a andar sobre as águas, foram pro barquinho e o mar se acalmou. Com essa história, gente, peraí que eu vou fazer uma pausa aqui para dizer a palavra-chave do dia de hoje. A palavra-chave é mar, M-A-R, tá? Que tem a ver com a nossa história, né? Então, gente, com essa história, eu queria trazer para vocês uma lição muito preciosa. E essa é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia, porque ela nos ensina algo muito especial, que dá pra gente pensar assim pra nossa vida. Que muitas vezes a gente tá passando por muitos problemas, né? Um problema difícil, a gente tá triste, a gente tá angustiado, e é como se fosse que o mar da nossa vida, ele tá com turbulências, ele tá com ondas que sobem, que descem, problemas dos mais variados, né? Cada um aí com a sua história. E muitas vezes a gente tá nesses momentos e a gente começa a afundar.
afundar porque a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente fica com medo. E tudo bem, porque esses são sentimentos humanos. Pedro era humano, assim como nós, e ele tinha medo, ele tinha angústia e ele estava com medo das ondas. Assim como nós, quando estamos passando por momentos difíceis, a gente pode ter medo, a gente pode ter tristeza, e isso faz parte, né, da forma como a gente reage às situações. Mas o convite especial que a Bíblia nos faz, que Jesus nos faz, é para que quando a gente está passando por esses momentos, ao invés de a gente estar ali no meio do mar, no meio do problema e começar a afundar, Jesus nos convida para olhar para Ele com fé e caminhar sobre as águas. O que significa isso? Para a gente não esquecer o problema, mas a gente, ao invés de esquecer o problema, a gente fixar, ou seja, a gente focar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração em quem Deus é, quem é o nosso Deus, como Ele pode mudar a situação. E mesmo que Ele não mude num primeiro momento, como Ele está com a gente naquele momento. A Bíblia diz muito especificamente, com bastante detalhe isso, que quando Pedro estava afundando, o que ele falou? Ele pediu a ajuda de Jesus e Jesus, ele não jogou uma corda para Pedro ou não foi lá e nadou e pegou Pedro, ou foi e andou, pegou Pedro. Não, a Bíblia diz assim, que Jesus estendeu a mão, ou seja, Jesus estava do ladinho de Pedro e Pedro estava ali com medo. Mas por quê? Porque Pedro, ao invés de olhar para Jesus, estava olhando para a situação, para a circunstância, para o problema, sendo que Jesus estava do lado dele. E do mesmo jeito, gente, a gente tem que viver a nossa vida lembrando que Jesus está ali do nosso lado. E mesmo que a gente esteja com medo, com angústia, com tristeza, a gente pode, Jesus está aqui com a gente pode pedir para que Jesus venha até nós, para que Jesus nos ajude, para que Jesus nos restaure, para que Jesus nos dê a sua paz, nos dê esperança, nos encha de fé. A Bíblia diz que Pedro, quando ele duvidou e quando ele começou a afundar, Jesus falou que você tem pouca fé. E o que Deus nos convida com essa história é para que a gente tenha mais fé, para que a gente acredite. A fé é muito poderosa. E é isso que eu quero convidar vocês hoje, gente. Porque eu sei que a gente tem problemas, a gente tem dificuldades. Muitas vezes o mar da nossa vida tá uma, bagunça, o vento vai e as ondas podem nos levar. Mas quando a gente tem Jesus, a gente pode confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. A gente pode confiar que Ele está cuidando de nós, que Ele nos ama, que Ele tem planos para a nossa vida. Então, essa é a história de hoje. Essa história é para mim, primeiramente. Eu preciso ter mais fé, eu preciso me lembrar, todos os momentos difíceis que eu passar, que Jesus está comigo. E eu preciso olhar para Jesus e não para os meus problemas. Claro que eu não vou dizer que eu não tenho problema, porque todo mundo tem problema. Mas a diferença de quem tem Jesus é que Jesus está com a gente e Jesus vai nos ajudar a superar, a lidar com esses problemas da melhor forma possível. E é isso, gente. Quero mandar um super beijo, um abraço para vocês. Tô com saudade. Mandar um beijo, um abraço também para as tias aí. E, se Deus quiser, dia 5 a gente tá aí, tá bom? Tchau, gente. Boa semana.